O cerco está se fechando para o governo Lula, o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Eu arriscaria dizer que o Supremo Tribunal Federal, nas pessoas de seus ministros, hoje está no banco dos réus. Está sendo investigada com possibilidade de ser julgado. E quando eu falo que o cerco está se fechando, não é exagero, é só ver a circunstância, os acontecimentos. Olha só, o presidente Trump está aguardando o relatório da OEA relativo à visita que foi feita no Espírito Santo, que foi feita no Brasil, para investigar arroubos autoritários do Supremo Tribunal Federal, como censura e outras coisas mais, capitaneadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O próprio relator dos trabalhos, o senhor Pedro Vaca, disse que vai fazer um relatório com base nas verdades. E também disse o que ele ouviu, palavras dele, o que ele ouviu chega a ser assustador. Por que o cerco está se fechando? Trump diz: quero um relatório sobre a luz da legalidade. Se houver algo contundente contra Alexandre de Moraes, nós vamos penalizar o governo Lula. Aí que vem a história do cerco se fechar. Os Estados Unidos contribuem com mais de 50% do orçamento que faz funcionar a OEA, Organização dos Estados Independentes. Sem as verbas dos Estados Unidos, a OEA não tem a mínima condição de funcionar. A mínima. E o próprio presidente já falou que se a OEA não fizer o seu papel com afinco, ele vai cortar a verba. Aí você fala, mas a OEA ela é aparelhada por esquerdopatas. É. Inclusive o Pedro Vaca é um deles. É tipo o PSOL aqui. Mas a questão, minha amiga e meu amigo, esse relatório é um ponto de existência é um ponto crucial para definir a continuidade da existência da OEA ou seu fim. Se faz um relatório chapa branca, meia boca, para passar pano e encobrir as verdades, o que acontece? A OEA tem as verbas suspensas. Se eles fazem um relatório baseado nos fatos, e os fatos condenam o governo, condenam o Supremo, condenam Moraes, o que vai acontecer? Punição para os investigados e suspeitos. Então, o senhor Pedro Vaca ele não tem para onde correr, mesmo porque os parlamentares da direita que participaram do evento, eles filmaram tudo que ocorreu. As oitivas, as visitas, a agenda, enfim, tudo. E esse trabalho paralelo que os parlamentares de direita fizeram, estão mandando para o Congresso Nacional americano e o governo americano. Quando o relatório do Pedro Vaca chegar, o governo americano vai olhar as duas informações, vão fazer o cruzamento. Se não tiver conexão, cabeças vão rolar. Pedro Vaca é um funcionário da OEA que quer preservar o seu emprego, embora seja um esquerdopata, embora seja de origem colombiana, seja ligado às Farc, seja ligado a Lula, ele quer tirar o dele da reta. E outra coisa, uma coisa que a gente não sabia, que Bolsonaro trouxe à tona. Essa agenda de visita ao Brasil pela OEA e o Pedro Vaca, ela não foi definida recentemente. Essa agenda tinha sido definida a pedido de Lula antes da eleição americana. Então, eles não imaginavam que o Trump ia ganhar e que o cenário atual seria esse. Ou seja, o sistema acabou dando um tiro no pé, produzindo prova contra si
e se expondo. A própria circunstância, o governo americano atual, Donald Trump, a fala do Pedro Vaca, a ameaça de corte de verba, pegou todo mundo de surpresa. A esquerda e o sistema de surpresa, que agora não tem para onde correr. É um conjunto de aberrações que faz com que Trump olhe com olhos especiais para o Brasil e não refresque para essa gente. Lula, quando deu a entrevista para uma TV francesa, falou que a eleição do Trump seria a volta do fascinazismo. Janja mandou Elon Musk se for. Alexandre de Moraes colocou Elon Musk no inquérito, como também mandou a Polícia Federal abordar no aeroporto de Brasília o principal assessor e marqueteiro que trouxe Trump para o segundo mandato, o Dr. Miller, que veio no Brasil quando estava voltando dos Estados Unidos. A Polícia Federal a mandou do Alexandre de Moraes, o abordou, o reteve por 6 horas, melhor dizendo, e foi a maior confusão, porque esse assessor de Trump não falava português e a polícia não falava inglês, a Polícia Federal não falava inglês. Foi a maior confusão e ele foi retido aqui no Brasil por 6 horas e ele não esqueceu. Trump não esqueceu. Então, senhoras e senhores, associado a esse fato, nós temos ainda a cerejinha do bolo que atesta que aqui a arbitrariedade e a autoridade funcionam e em larga escala. A proibição de Bolsonaro viajar aos Estados Unidos. Lembro-me que quando o governo Trump falou que, quando vê as notícias, não foi nem o governo Trump, quando vê as notícias que Trump poderia sancionar os ministros, eles fizeram piada, fizeram chacotas e gargalhadas. Mas quando o Trump cortou a verba da OMS, Organização Mundial da Saúde, os ministros falaram, opa, o negócio é sério. Pode ver que todos os 11 mergulharam, sumiram. Aliás, deixaram até o Alexandre de Moraes falando sozinho. Ele está sozinho, largaram a mão dele. Aquela frase dita pelo Fux de que mexeu com todos, já não existe mais, caiu por terra. Alexandre de Moraes vai ser carne de onça, vai ser jogado aos leões. Vai ter sua cabeça entregue, porque ele se tornou pesado e caro para o sistema. Então, senhoras e senhores, aguarde. Aguarde. Nós não sabemos o que virá desse relatório, se vai ser um relatório chapa branca, se vai ter um relatório meia boca, ou se ele vai trazer as verdades como elas são. Não sei. Vamos aguardar. Mas se tivesse que arriscar, eu diria que, para salvaguardar a existência da corte e o Vaca preservar o teu emprego, a ilusão de preservar o seu emprego, ele vai fazer uma coisa próxima da realidade. Só para finalizar, dia 10 de março desse ano, mês que vem, vai ter eleições na OEA e a corte vai ser ocupada por membros de direita, conservadores, porque os nomes que estão colocados na disputa são os nomes apoiados por Donald Trump. Em breve, a OMS vai ser desratizada. Desratizada. Hoje é um covil de esquerdopata, mas como tudo tem começo, meio e fim, muito em breve, 10 de março, a coisa vai mudar, e mudar para melhor. E aí sim, vai ficar melhor para os brasileiros, para os patriotas, para os democratas do continente americano, mas muito, muito ruim para essa gente esquerdopata que adora promover a tirania, a ditadura e caçar liberdade de expressão. Repito, Supremo Tribunal Federal com seus ministros estão no banco dos réus. Alexandre de Moraes, Lula, estão cada dia mais encurralados sem ter para onde correr.